Então eu queria saber hoje, o que tem algo novo que tem lhe chamado a atenção? Tem algo que a senhora diz assim, nossa, eu nunca atendi tantas pessoas com esse mesmo diagnóstico. O que hoje assim tem lhe chamado a atenção de atendimento após atendimento? O que a senhora tem visto assim, enfim? Bem, a pandemia ela trouxe uma constatação que antes era muito recalcada, vamos colocar assim. Que nós somos finitos, que nós não podemos nada e que tudo que nós temos em nível material, tá, tem um determinado valor e um determinado limite, tá? Então, a análise traz isso sempre, tá? Quando a pessoa entra no consultório, né, ela lida consigo mesmo. Só que a pandemia, ela acelerou tudo isso. Sim. Ela trouxe mortes em massas, tá? Ela trouxe sequelas, tem pessoas com sequelas físicas e Sim. com sequelas psíquicas, tá? Com toques, tem pessoas que hoje ainda continuam álcool, máscara, tudo muito higienizado, tá? Então, hoje é a finitude, é que a vida vale muito pouco. Como você acha que as pessoas reagiram? Na igreja, nós notamos que no início da pandemia, até um certo ponto ali, eu acho que durante todo o primeiro ano, as pessoas se voltaram para Deus. Sim. Aquelas pessoas que estavam distantes, isso aproximou Sim. elas esse contato com a nossa fragilidade, né? Com a fragilidade da vida, fez com que as pessoas se aproximassem, mesmo não podendo ter culto. Então a gente viu as pessoas de alguma forma buscando online, as pessoas querendo achar respostas, se consertar, porque, enfim. Mas depois de um tempo a gente percebeu que foi meio que o contrário. Quando as pessoas abaixou, parece que assim, viu que a poeira da pandemia abaixou, as pessoas... A euforia, né? Sim. Aí foi meio que o contrário, assim, parece que aí que a galera falou, não, agora então eu preciso curtir a vida, porque eu não sei. E a gente viu também uma coisa que assustou bastante a gente, foi o tanto que a busca por um falso consolo aumentou. Então, pornografia aumentou muito. Até pela quantidade de exposição dentro de casa, drogas aumentou muito. Isso que a gente está falando, bebida, o álcool, sim. Né? Remédios, tá? Remédios, usos sim. de farmacologia. Total, exatamente, sim. Né? É verdade. O que a senhora pensa, vê nisso, assim? Bem, eu penso assim que foi avassalador, então, pelo mecanismo natural de sobrevivência. A única fonte de salvação naquele momento, eu não estou falando de salvação de ir para o céu, tá? Eu estou falando o único recurso que podia impedir, né, e devolver a vida, devolver a saúde e não deixar as pessoas irem até para a intubação, né? A intubação foi algo assim, o maior medo. Né, das famílias e do próprio doente. Eu imagino o que é aquilo, né? Então, assim, houve, apóstola, pastora, exatamente isso, uma busca incessante por Deus. Passado aquilo, né, houve uma ressaca, houve um cansaço, foi muito usado, as emoções elas chegaram aos extremos. É verdade. Tá? Então, houve que realmente, é como se fosse um relaxamento, pastor, é como se fosse um pós-trauma. Sabe quando você está cansado? Aí eu tô cansada. Né? Além do que, houve famílias que foram enlutadas não só por um ente. Eu conheço um paciente que ele perdeu, um paciente meu, ele perdeu a mãe na segunda e na sexta ele perdeu o pai. Ou seja, a mãe não soube que o pai morreu e o pai não soube que a mãe morreu. Então, na segunda-feira ele estava enterrando a mãe, na sexta-feira ele estava enterrando o pai. Tem outros que perderam 6 pessoas. Perderam esposa, perderam pai, perderam irmãs,
Então, gente, assim, houve como é que a gente fala? Houve um desalinhamento. Sim, eu percebo tá? isso. Então, a gente tem essa visão, a busca no álcool, a busca na pornografia, porque o ser humano, ele vive em busca do prazer, tá? E o prazer não é sexual aqui. É algo que nós precisamos para nossa sobrevivência. Sim. Tá? Que é o que alguns teólogos chamam de gratificação. Tá? Então, a pandemia, ela trouxe isso. Nós fomos cerceados da nossa liberdade, da nossa respiração, gente. Sim. É verdade. Sim. Tá? Sim. Daquela trabalheira toda, da gente entrar pela porta dos fundos, ter que jogar álcool em tudo, ter que lavar, ter que... Foi muito cansativo. Sim, sim. Então, hoje, exatamente, beijar, nada. Sim. Né? Então, assim, foi muito difícil. Então, eu entendo que a gente precisa fazer um estudo bem elaborado sobre isso, e específico e individual. Né? Algumas pessoas realmente largaram, utilizaram, né? Buscaram Deus e largaram. Em compensação, teve algumas pessoas que buscaram e não largaram mais. Sim. Tá? E hoje levantam, né, a bandeira de que Deus salvou e que não quer, e quer uma aliança para sempre. Não quer nunca mais largar.